Estamos juntos mais uma vez no programa Escola Bíblica. Hoje é dia de fazermos um breve resumo, vamos analisar as questões para reflexão, para você concluir aí no seu guia de estudos, mas hoje nós vamos estudar o que a Palavra de Deus apresenta sobre a criação. É o estudo número 3. Está no ar, Escola Bíblica. Olá, que alegria estar com você mais uma vez, mais uma semana que chega ao final. E aí, como é que foi sua semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Foi uma semana produtiva, uma semana boa, com boas surpresas ou uma semana com notícias talvez não tão agradáveis? Como é que você está? Você pode compartilhar com a gente, tá? Não esqueça, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa. É o 12981091268. Se você tem pedido especial de oração, se você deseja compartilhar, se você tem perguntas, comentários. Outra coisa. Se você já recebeu seu guia de estudos e está acompanhando no programa, no Escola Bíblica, tira uma fotinho, como fez a Tânia, que eu mostrei ontem lá de Rio Grande, tá? Manda uma fotinho, a gente quer com isso motivar para que muitos telespectadores peçam o guia de estudos, recebam na sua casa. Quanto custa? Nada. É só mandar uma mensagem nesse momento para o 129 82 44 44 49. Está aqui, ó. A gente hoje vai para a lição número 3, tá? Manda uma mensagem. Se você quiser, você também pode entrar no nosso site, é o biblia.com.br, ou mandar, ou amanhã, ligar para 12 21 27 31 21. Não deixe para amanhã, manda agora a mensagem ou entra no site, tá? Está aí o telefone na sua tela e receba o nosso guia de estudos. Esse guia tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, por isso, você recebe gratuitamente na sua casa. É o guia que nós estamos estudando aqui no Escola Bíblica, A Procura da Verdade. Vamos orar mais uma vez. Quero considerar alguns pedidos aqui. Boa noite, pastor. É muito bom assistir Escola Bíblica, aprendemos muito mais. Peço oração pelo meu irmão Amantino. Ele sofreu um pequeno acidente e também quero que o senhor ore por todas as pessoas que estão hospitalizadas e acamadas, que Deus tenha misericórdia dos seus filhos. A Elizabeth Moro, de Guapiara, São Paulo, um abraço, Elizabeth, a gente vai orar pelo seu irmão, tá? Oração pela cura e saúde física do meu esposo, José Maria, e também pela cura espiritual e física do meu filho Guilherme, vamos estar orando. Boa noite, eu sou do estado do Piauí, um abraço para os queridos amigos. Eu amo a Novo Tempo, todos os dias estou acompanhando os programas e gostaria de pedir oração, pastor Gilmar, por minha família, para que a Novo Tempo possa alcançá-los também. Nós estaremos orando. Boa noite, eu assisto o programa e gosto muito, ore por mim e pela minha família. Eu sou uma pessoa que está recém começando a caminhada cristã. Vamos orar por você. Último pedido, eu sou do Paraná, me chamo Andréia e eu peço oração pela minha família para eu ter força, porque eu passei por uma cirurgia muito delicada. Nós vamos estar orando por você, Andréia, tá bom? Cada detalhe dos pedidos de oração, nem sempre eu os coloco aqui publicamente, mas eu leio cada um deles e eu oro por cada um desses pedidos. Vamos orar a Deus para que o Espírito nos dê iluminação,
ao estudarmos a palavra e também para que o Senhor esteja atuando na vida desses queridos que fizeram seus pedidos, mas por você também. Oremos. Pai do céu, estamos juntos mais uma vez, a gente vai estudar a Bíblia, a Tua palavra, que a gente entenda, que a gente viva, que a gente pratique a palavra, nos ajude para isso. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores, esses pedidos que foram colocados, cada história, cada vida, cada realidade. Abençoa-os, meu Deus, eu suplico. Abençoe a cada um que está conosco nesse momento, aqueles que vão assistir depois, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos abrirmos mais uma vez a palavra de Deus. Ontem eu terminei analisando o texto de Lucas, capítulo 24, versos 12 a 35, os dois discípulos seguidores no caminho de Emaús e que receberam a companhia de Jesus, não perceberam, e depois o Senhor abre para eles a palavra, mostra o texto bíblico, e eles, quando Jesus faz isso, o coração deles fica aquecido e eles percebem que tiveram a companhia de Jesus. Jesus que havia morrido na sexta-feira, descansado no sábado e agora havia ressuscitado. E eu terminei analisando que é importante que quando a gente vá ao texto bíblico, a gente tenha a mente aberta, que a gente peça compreensão, né, para que a gente compreenda, o nosso intelecto absorva, para que a gente tenha o coração aberto, ainda que as nossas emoções, preocupações possam ser obstáculos, para que a gente tenha disposição, humildade, porque a gente não sabe tudo não, hein? A gente não sabe, o texto bíblico é inesgotável, e que a gente tenha submissão ao Espírito, para que o Espírito guie a nossa compreensão. No final do nosso guia de estudos, deixa eu abrir aqui para te mostrar, tem algumas reflexões. São perguntas que o autor do guia, o pastor Felipe Amorim, coloca, estão aqui. Vamos lá. Mostra aí na tela, por gentileza, aproxima aqui. Dá para pegar bem aí, Andrews? Dá, né? Mais ou menos, né? Está aqui. Legal, Andrews, obrigado. Está aqui, você toma daí, ali está a sua decisão, porque é importante que você tome sua decisão. Eu vou só considerar essas 4 perguntinhas. Obrigado. Vamos lá. Como Jesus se referiu à revelação de Deus aos homens, e ele diz que a família dele é aquele que ouve a palavra. Então, a revelação de Deus é a palavra que é revelada, a palavra que é falada. O texto de Lucas 8, 21, como foram dadas as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o texto bíblico. Então, a Escritura foi dada através da inspiração divina. 2 Pedro 1, 21, quem dirigiu o processo de escrita da Bíblia? O texto diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas o Espírito guiou cada autor bíblico. Lembra bem, eu já trabalhei isso, né? Esses autores tinham autonomia, tinham a sua cultura, a sua capacidade, isso foi preservado, mas o Espírito guiou o pensamento deles, tanto na escrita quanto depois no processo de composição, o juntar dos vários manuscritos. E a 4ª pergunta, por quanto tempo a Bíblia terá valor e autoridade? O texto diz que seca-se a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O texto diz que a palavra de Deus é eterna. É isso que a gente tem 2 referências, Isaías 40, verso 8 e Mateus 24, verso 35. Só fiz um resumo, você pode colocar com as suas palavras, mas sempre no final você tem essas reflexões. E talvez aqui o mais importante, que é a sua tomada de decisão. E aqui está assim: decido crer na palavra, crer na Bíblia como a palavra de Deus e me submeto a todos os seus ensinos. E você coloca ali sim ou não. A decisão
ela é importante porque ela te leva a uma ação futura. Então, tome sua decisão. Lembre-se, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Todo esse material é o nosso material didático da nossa escola bíblica, para fazer com que o ensino não seja só o meu falar aqui para você, tá? Mas para que você tenha uma ligação aí direta com o escrito, né, que é importante no processo de aprendizagem, e que você leia os textos também, o texto bíblico e o que o guia te apresenta. Eu quero continuar e quero ir para a lição número 3, tá? Que é a lição sobre a criação. Deixa eu abrir aqui. Esse é um material didático muito bem ilustrado. Deixa eu abrir aqui para o Andrews, que está ali naquela câmera. Essa é a 3, né, Andrews? Isso. Câmera 3 está aqui. Aqui você tem reflexões. Deixa eu só virar a página. Textos, de novo. E a gente vai conversar um pouquinho, aqui, retinho assim, a gente vai conversar um pouquinho o que a Bíblia ensina sobre a criação no nosso estudo A Procura da Verdade. Vamos lá. Eu quero começar com o texto de Hebreus capítulo 11, verso 1 ao 3. Interessante que esse foi um texto, o verso 3, que o Nelson, que é o nosso diretor aqui, falou, pastor, esse texto é interessante. E eu quero considerar. Lembra que o contexto de Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Para você que lê a Bíblia normalmente, você vai encontrar nesse capítulo personagens que ao longo da história, seres humanos, pessoas como eu e você, gente como a gente, com limitações, com fraquezas, com seus desafios pessoais, mas que buscaram a Deus e tiveram uma experiência de fé. Esse é o contexto do capítulo. Mas nos 3 primeiros versos, olha que interessante. Ele começa, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Quero considerar aqui a palavra fé, confiança, lealdade. Outra palavra para ser considerada, certeza, a realidade. Essa palavra originalmente era usada por um título de domínio. Ou seja, o indivíduo tinha um documento comprovando que algo lhe pertencia. Então a fé, a confiança, a lealdade é a certeza, é a realidade, não é uma coisa cega, de coisas que se esperam. E a convicção, a palavra convicção é prova, é verificação de fatos que se não veem. Eu vou para o intervalo e eu vou voltar nesse verso, porque ele prepara a gente para o verso 3, tá bom? É rapidinho, eu volto já. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente abre o texto bíblico, a gente analisa o texto bíblico, a gente disponibiliza o nosso material didático para a gente crescer junto no conhecimento, juntos no conhecimento da palavra, tá bom? Vamos voltar? Eu fui para o intervalo analisando o texto de Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé, a convicção, a confiança, a lealdade é a certeza, a realidade, aquilo que eu possuo, que eu confirmo, de coisas que se esperam. E a convicção, a prova, a verificação de fatos que se não veem. Fé não é um ato cego, mas existem evidências, convicções daquilo que eu creio. Eu não vejo, mas eu tenho convicção daquilo que eu desejo. Verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por isso que no capítulo 11 ele vai falar sobre esse testemunho. Ou seja, esses indivíduos, no capítulo 11, eles revelaram através da vida deles essa fé.
o verso 2, o verso 4, o verso 5 e o verso 39 vão repetir a palavra testemunho. Por que eu estou citando isso? Porque didaticamente, quando a gente lê o texto bíblico, a repetição de uma palavra é importante porque o autor bíblico tinha uma intenção nessa revelação. Então, esses personagens do capítulo 11, eles testemunharam a fé que eles tinham, a convicção, a certeza daquilo que eles esperavam. E agora, verso 3, a continuação. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então ele trabalhou, ele começou a dizer a importância da fé, a certeza, a convicção. Não é algo cego. Ele vai falar dos personagens, eles deram testemunho através dessa fé. E agora no verso 13 ele vai dizer que por essa fé, a convicção, a certeza, nós acreditamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Mas de que forma o universo foi formado? O visível veio a existir das coisas que não aparecem. O ato criador de Deus veio do nada. Deus é o princípio de todas as coisas. E Deus falou e as coisas começaram a existir. Para eu crer num surgimento do universo através do juntar de partículas orgânicas para uma grande explosão, eu preciso de fé. Para eu crer que Deus criou do nada, eu preciso de fé. A diferença aqui, primeira semelhança, nós cremos que veio do nada. E as pessoas dizem, o universo veio do nada, mas se juntou e causou uma grande explosão, mas veio do nada. Mas nós cremos que Deus criou do nada, mas o princípio de tudo era quem? Ou é quem? Deus. Quando eu penso que partículas orgânicas se unem, a pergunta que eu tenho que fazer é, de onde veio? De onde veio isso? Quando eu olho para uma visão cristã, o nada foi do nada, Deus disse, surge, porque Deus é o princípio. Estou te usando essa argumentação, não é para fazer um debate aqui entre criacionismo e evolucionismo, outra teoria. Não é esse o objetivo. Mas eu só estou te dizendo isso, que nós cremos como cristãos que Deus criou o universo do nada. Essa é a visão bíblica. Quer ver só? Quando a gente vai... então aqui só para a gente enfatizar. O mundo foi feito do nada pela palavra de Deus, porque Deus é o princípio. Tá? Agora, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Viu o que disse lá em Hebreus? Do nada a palavra disse exista, porque Deus é o princípio. E no princípio Deus criou. É interessante que Deus está no centro do texto, de uma forma estrutural. Deus é o supremo aqui. Neste verso do capítulo 1, no verso 1 do capítulo 1, a palavra usada para Deus o apresenta como um ser supremo, como aquele que tem poder para todas as coisas. É importante, eu já falei isso na primeira lição de Deus Existe. A Bíblia ela não trabalha a hipótese da não existência de Deus. Por isso que a Bíblia não vai provar, não vai se preocupar em provar que Deus existe. Porque o autor bíblico já parte da ideia de que Deus existe. E aqui, de que tudo foi criado através de Deus. Do nada. Do nada. Ele não precisava de nada, porque o poder estava na sua palavra. E a palavra para Deus originalmente aqui é que ele é alguém supremo. Agora,
no capítulo 2, verso 4, olha que interessante, a gente vai ter a mesma referência a Deus, a mesma referência de criação. Mas a palavra usada para Deus aqui é uma outra palavra que mostra, originalmente, que mostra um Deus próximo. Tá? Aqui fica melhor. Ou seja, o Deus que está próximo. Lá o Deus é supremo. Aqui é o Deus pessoal. Vou ler. Esta é a Gênese, o princípio dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Lá o Deus supremo. Vou voltar. Verso 1. Deus supremo criou do nada, através da palavra. Aqui, Deus os criou, o Deus próximo. O tema não é sobre Deus, mas eu quero falar um pouquinho. Não vou resistir. Que eu gosto de pensar em Deus assim, já falei isso aqui algumas vezes. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o supremo Deus. Mas Ele também é o Deus que está perto de nós, que se preocupa conosco, que sabe as nossas necessidades, que tem empatia, é o Deus que se aproxima. O texto bíblico diz, é o Deus que visita, é o Deus que se aproxima da gente. Eu espero que você veja assim. Quando a gente fala da criação, a gente vê que Deus cria do nada, é o Deus supremo. Mas quando a gente fala da criação, a gente vê um Deus próximo se preocupando, para a gente pensar juntos. Vamos lá. Salmo 33, verso 6, alguns textos interessantes para a nossa reflexão. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles, todas as constelações, as estrelas. Olha o que diz o texto, vamos combinar os textos. Olha só, o Deus Supremo criou, o Deus próximo esteve ali, e por sua palavra, pelo seu sopro, do nada, tudo passou a existir. Eu vou parar aqui um pouquinho. Quero convidar você a pedir agora, solicitar gratuitamente agora o guia de estudos. Você vê como vai fascinando a gente? Manda uma mensagem ao 12 982 44 44 49. Seja o aluno da nossa escola. Entra no site biblia.com.br. Liga também para a gente, daí tem que ser no horário comercial, é o 12 21 27 31 21. Mas não perca a oportunidade de estudarmos, de conhecermos Deus. E a gente volta na segunda-feira com esse tema da criação e você vai perceber o Deus que se preocupou com cada detalhe, o Deus que se preocupa com cada detalhe no ato criador e com cada detalhe da nossa vida hoje. Você crê nesse Deus? Você quer conhecer esse Deus? Esse Deus que criou, mas não deixou o universo, não abandonou. Esse Deus que criou é o Deus que está próximo e é o Deus que vai restaurar um dia todas as coisas. O Deus que cria novos céus e nova terra. Eu desejo viver este lugar. Eu desejo viver a terra restaurada. E você? Qual a visão que você tem de Deus? Eu gosto sempre de mencionar que o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E quando eu digo coração aberto, é um coração que está disposto. Senhor, entra, me mostra, me fala quais são os caminhos, quais são os seus propósitos. Você deseja abrir seu coração neste momento? Eu quero orar por isso agora. Pai do céu, que cada um de nós tenha o coração aberto para que o Senhor transforme,
para que o Senhor atue, para que a gente te conheça, o Deus supremo, mas o Deus próximo, o Deus que se preocupa. Eu oro por cada um neste momento, em nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém.